sempre em vossos corações. Estou feliz e alegre nesse momento porque estamos diante de Deus, né? Diante das coisas de Deus para falar a sua palavra. Estou feliz por ter compartilhado com vocês um pouco do meu tempo, um pouco da minha dedicação às coisas de Deus, à palavra de Deus. E neste momento eu quero transmitir aqui para vocês também, gravar um videozinho aqui, rapidinho da palavra de Deus para mostrar para vocês o seguinte, que as pessoas estão nos dias de hoje brincando como se estivesse brincando em tobogã de água, em um parque de diversão, em qualquer tipo de coisa assim, e está se esquecendo, né? Das coisas de Deus, está se esquecendo do principal, como diz Deus, que é o juiz, a justiça e a verdade. Essas coisas estão passando diante dos seus olhos como se nada tivesse acontecendo. As pessoas estão achando que estão ricas, né? Que estão favorecidas, né? Pelas coisas que estão aí diante do mundo, né? Os bens materiais, né, as casas, as moradias, os lugares, os condomínios fechados, segurança, todo tipo de coisa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é o caso, por exemplo, de vocês, né, de nós aqui no Brasil, das pessoas, dos brasileiros, de modo em geral, dos americanos, dos latinos-americanos, dos argentino, boliviano, uruguaio, chileno, qualquer um desse tipo de gente aqui, não é o nosso caso, por exemplo, né? Eu quero dizer o caso que existia antigamente, da passagem da Bíblia, que estava ali em Israel. Mas é o seguinte, você veja bem como que era a nação israelita, como que era o templo de Salomão, qual era o tamanho da segurança deles, outro sim. Babilônia, o maior império já visto pelo homem na terra, o império de Babilônia, do rei Nabucodonosor, com seu jardim suspenso, com suas naus passeando no meio da cidade, porque existia ali, além do jardim suspenso, um grande rio, passando o rio Frante, que cortava a cidade de ponta a ponta, né? Ali com a sua extensa largura ali, com aquele imenso muro de 25 metros de extensão, 96 metros de altura ali, era uma coisa colossal, né? Mesmo assim foram tudo destruídos, nada disso ficou, nada disso permaneceu. E as pessoas do dia de hoje acham que estão seguras, né? No meio das suas casas, dos seus apartamentos, né? Se você for pegar o bem material, coloca na ponta do lápis aí, não tem nem como, não existe. O tamanho é incalculável, é imensurável os bilhões e bilhões e trilhões de reais de cruzeiro que existe investido, por exemplo, em prédios, condomínios e apartamentos e coisas materiais. Isso aí está tudo aí. Meu amigo, você já pensou que tudo isso aí um dia vai virar pó e cinza? Vai ser tudo destruído, todo esse investimento seu que você jogou. Aí, por exemplo, você paga 3, 4 mil reais por mês de condomínio para ter um lazer, ter a segurança para os seus filhos, ter casa de festa, ter, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Não sabendo você que tudo isso vai passar, tudo isso aí vai ficar jogado no pó do lixo. Veja as coisas que estão acontecendo. Esses tempos atrás é só um vendavalzinho que passou, tudo bem. As pessoas, a maioria dos bilionários, milionários, né, as pessoas que têm dinheiro, eles correm lá na seguradora, né, fazem o seguro de vida do seu imóvel, fazem segurar e se passar um vendaval igual aquele que passou em Cancún esses últimos tempos atrás lá, você viu o que aconteceu com as mansões lá das pessoas? Os bens materiais ali, naquelas mansões, naquelas pessoas. É a mesma coisa tem a cidade de Dubai lá, vocês já viram lá como é que é o sistema lá? E a arrogância das pessoas com garagens e mais garagens, né, de elevadores, né, garagens aéreas, né, que os carros sobem naqueles elevadores e descem, carros banhados a ouro, cobertos de ouro, revestidos de todo tipo de coisa preciosa que você possa imaginar, né? Será que isso daí tem validade para Deus? Lógico que não. Essas pessoas estão picando, estão achando que Deus está falando de brincadeira com o seu povo, que Deus não está nem aí. Mas olha, eu quero dizer para você neste momento, nessa tarde, que tudo isso é passageiro e Deus vai realmente cobrar de vocês e está próximo disso aí, pelos sinais que está acontecendo. Que vai dar um passeio, pelo menos no Google, lá pede agora, abre aí o seu Google lá e pede para ver lá o que está acontecendo no deserto da Arábia Saudita, no deserto de Israel, no Mar Morto, naquela região lá, dá um Google aí e vê lá o que está acontecendo lá. Se aquilo lá não foi profecia, né, profetizado pelos nossos profetas, Ezequiel, né?
Você vê ali no capítulo 47 de Ezequiel, você vê também ali em Zacarias, né? As profecias que foram faladas a respeito de toda aquela região do Mar Morto, a região de Sodoma e Gomorra, da Babilônia lá antiga, e todo esse lugar que tudo será restaurado de volta, aquele deserto que hoje em dia só tem poeira, ele já está começando, o próprio como está começando a reviver. Esses dias atrás estava vendo lá o Egito, por exemplo, fazendo um dos maiores parques, né, aquático da região lá, né, artificial, né, lá, criação de peixe, irrigação de terra e tal, eles estão com a água ali e está brotando a água do deserto. Está botando uma água no meio das rochas, no meio das pedras, né? A Bíblia tem a passagem lá, por exemplo, de Moisés, quando caminhava pelo deserto entre os filhos de Israel, chegou no deserto lá e eles não tinham água para beber, e murmuraram contra Moisés, e Moisés, o Senhor falou, vai lá na rocha lá e toca lá na rocha, aí mostra para os filhos de Israel lá, que eu sou capaz de dar água para eles beber até dessa rocha aí. E o Senhor deu essa ordem a Moisés, Moisés chegando lá, deveria ter falado com a rocha e trazido os filhos e mostrar para ela, será que Israel vai dar água para... Será que o Senhor vai dar água para você beber, Israel, dessa rocha aí? E tocasse na rocha. Mas não, a Bíblia diz que ele feriu a rocha. Ele bateu com o cajado na rocha e feriu. Então, em vez de ele engrandecer o nome de Deus ali, ele simplesmente feriu a rocha, que a rocha é Cristo. E por isso ele foi impedido de entrar na terra prometida junto com os filhos de Israel. Amém? Então é muito interessante você ver as coisas de Deus. Se vocês acham que as pessoas que estão por aí, né, com seus palacetes, com suas naves espaciais aí, né? O cara, por exemplo, está em São Paulo agora, ele resolve ir lá para Dubai, resolve ir lá para os Estados Unidos, Miami, né? Disney, pega seu jatinho, tá aqui, não, eu vou lá para o norte, tá frio aqui, eu vou lá para o norte, então tá lá no norte, tá, eu vou lá ver a neve lá em Santa Catarina, daqui a pouco vai começar a cair neve aqui em Gramado, né? E essas duas cidades famosas aqui do Rio Grande do Sul, que é Gramados e Cantarina, né? Que tem essas... que acontece todo ano esses festivais de inverno aí nessa cidade, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, que nada disso para Deus tem valor, porque você vai ver os versículos da palavra de Deus que eu vou ler para vocês aqui agora, que vocês estão zombando, que as mulheres, os jovens, principalmente a juventude, está totalmente perdida nos espaços onde está tendo condições de frequentarem e de curtirem e de fazer toda a série de coisas, mas vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus para vocês aqui. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho da palavra de Deus para vocês, porque somente eu falando vocês não acreditam, né? Mesmo falando também muitas das vezes não acreditam, mas a palavra de Deus tem que ter o primeiro lugar, né? É o carro-chefe na nossa mão, é a palavra de Deus. Então vamos aqui para o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 13, né? Que é uma parábola muito conhecida, mas eu não vou ler nada do versículo da parábola, eu vou só explicar lá para vocês. Depois só vou ler só 2 versículos da palavra de Deus, que é o 41 e o 42, tá? Da parábola aqui. E eu quero explicar para vocês o que é que significa isso aqui, tá? Versículo 41 diz assim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E fará o quê? E lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Complementando o 43, mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glória a Jesus por isso, né? Então nós vemos aqui, meu amigo, meu ouvinte da Palavra de Deus, que vai receber esse vídeo amanhã, depois, em algum lugar onde esse vídeo for parar, que você está vendo aqui a parábola do trigo e do joio. Jesus explicou que o pai de família foi lá, semeou uma boa semente de trigo em seu campo. Mas quando chegou a hora de fazer a colheita, cresceu, ele viu, ó senhor, veio lá o servo e falou para o seu mestre, para o seu senhor, falou, ó senhor, tudo plantou boas sementes aqui no campo, como é que nasceu joio lá no meio do trigo lá, agora está cheio de joio lá. Tu queres que eu vá lá, nós vamos lá e arranque o joio?
Aí o mestre, o pai de família, falou, não arranca não. Por enquanto, deixa eles crescerem junto aí, né? Porque se você for arrancar ele, você não vai saber identificar, né? Por enquanto não dá para identificar, que é tudo mais ou menos parecido. Só depois que tá as espigas formadas de granada, aí que vai ter a diferença entre o joio e o trigo, né? Não é o caso, por exemplo, aí. Então ele pegou e pediu, o pai de família pediu para deixar crescer junto, né? Então o que acontece é o seguinte, meus amigos e amados ouvintes da palavra de Deus nesta noite. As pessoas estão vivendo este mundo, uma vida dessa natureza. E ainda diz assim o Senhor, olha, deixa que eles cresçam junto. Você está como servo de Deus, como serva do Senhor Jesus Cristo, no meio do trigo e do joio. Você é o trigo. E o joio é as obras malignas, são as pessoas que estão ao seu lado fazendo as coisas que não prestam. Só que para isso, o pai de família aqui, o mestre, disse que vai haver a colheita. Ele vai mandar os seus anjos colher do seu reino. Então, até lá, essas pessoas podem continuar fazendo as coisas erradas, podem continuar cometendo o pecado que quiser, pode continuar criando as suas imagens, as coisas. Aí a Bíblia ainda nos diz, ai daqueles que escrevem coisas ruins para prejudicar os meus filhos, fazer com que o povo erre, né? Tem um versículo da palavra de Deus aí que está escrito assim. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que no momento em que o Senhor Jesus descer, né, para descer aqui na terra, você já sabe que você está crescendo no meio do trigo, mas se você não se entregar a Deus, simplesmente você vai morrer junto com o trigo, depois essa palha vai ser lançada no fogo e vai ser queimada, né? Então o que acontece é o seguinte, mas quando Jesus vier, e as pessoas estão aqui, as primeiras pessoas que vão ser colhidas antes, olha, vai ter o falso profeta, né? E a besta, que são os dois primeiros elementos humanos que vai cair no lago de fogo, que vai ser jogado, porque eu dei esses dias atrás um ensinamento sobre lá em Apocalipse as coisas que irão acontecer, né, nos últimos dias, né, lá de Apocalipse. Então os dois primeiros seres viventes que vai ocupar o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Mas aqui entra exatamente aqui, olha, a parte dos escritores de maldade, dos que cometem as maldades, olha lá, olha, e mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Você quer continuar cometendo escândalo aí? Não tem problema nenhum, você é livre. Sabe que você é um dos primeiros que vai parar lá, você vai ser colhido primeiro. Antes de qualquer outra coisa que exista aqui, antes de acontecer qualquer movimento, qualquer tipo de coisa, você vai ser o primeiro a ser colhido e levado para lá, para ser jogado lá no lago de fogo. Tá? Aí a Bíblia diz que você vai ficar aguardando aqui no sofrimento até se completar os 1000 anos, depois que completar os 1000 anos, aí Deus vai, né, soltar você daí desse lago de fogo, para ser julgado de um por um, um por um, julgamento eterno. Ninguém sabe quando isso terminará, né? Individualmente, cada um, individualmente, cada um, tá no, olha, cada um dará conta de si mesmo pelos seus atos feitos, ou bem ou mal, diante de Deus, né? Louvado seja Deus. Então aqui diz assim, ó, e mandará o Filho do Homem, os seus anjos. Não vai ser colhido, não vai ser por homem aqui na terra, não. Vai ser colhido pelos anjos e ele colherá do seu reino tudo o que causa escândalo. E os que cometem iniquidade. Iniquidade, falar de coisa de iniquidade, você não pode nem imaginar o que significa essa palavra de iniquidade. Procure, dê um Google aí, faça uma pesquisa no dicionário aí, no Aurélio, ou qualquer outra coisa, e veja o que significa iniquidade. A Bíblia diz que iniquidade é toda sorte de pecado ruim que existe dentro da vida de um ímpio. A impiedade, né, que não tem piedade das pessoas, não tem misericórdia, não tem nada. A iniquidade é porque ele é iníquo, e o iníquo ele não tem temor de Deus, não tem temor das pessoas, não respeita as pessoas, não está nem aí com o que os outros fazem ou deixam de fazer, né? Eles praticam crimes e pecado à vista, ou só a olho nu, para todos verem. Essa é a iniquidade, né? Que aí Paulo fala, o número era lá, né? Prostituição, né? Eu li essa semana mesmo, ainda publiquei um vídeo falando
também a respeito disso aí, né, das obras da carne e das pessoas que não se importam de ter conhecimento de Deus. Deus os entregou, né, para estarem fazendo sempre essas maldades, né? Então, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, ouça o que diz a palavra de Deus, que aqui diz que será essa colheita e serão lançados, né? Lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente, né? Mas os justos, aqui, os justos resplandecerão como o sol, né? O sol, quando nasce de manhã cedo, que resplandece a sua luz brilhosa, maravilhosa, né? Eu já tive a oportunidade de ver isso aqui diante dos meus olhos, o resplandor do sol, quando eu fui resgatado lá do inferno e trazido e colocado no meio das rochas, em que o sol nasceu para mim, brilhou diante dos meus olhos, aquele sol radiante, aquele calor, aquela coisa maravilhosa, quando você sai do meio de um abismo de gelo, de neve, coisa gelada, fria, e você de repente se depara, né? Você já pensou aqui, quem mora aqui no sul, quem mora nas regiões glaciais aí que tem, né? Passado pelos invernos, né? Frios intensos aí, sabe o que é quando ele sai da beira de dentro do gelo lá e de repente ele pega ou o calor, pega um sol que aparece um sol brilhante ou então um fogo para ele se esquentar, né? Assim também é a mesma coisa uma pessoa que está no meio do sacrifício da coisa lá e o sol vem brilhar sobre ele, é o que Jesus está falando aqui, a coisa mais gloriosa, o raio do sol, que você será, olha lá, né? Que o justo resplandecerão como o raio do sol, resplandecerão como o raio do sol. E eu tive exatamente, como eu estou falando para você, esse raio de sol brilhando no meu rosto. Quando eu fui resgatado naquele lugar de sofrimento terrível que eu vi lá, e o Senhor me colocou naquela rocha, naquele lugar, e o sol nasceu sobre a minha cara. Quando eu olhei para ver o brilho daquele sol que estava ali por trás de mim, uma sombra me cobriu com sua mão e disse para mim: não temas, meu filho, eu sou Jesus. Eu sou teu pai, nada vai acontecer de ruim com você. Glórias a Deus. Eu em cima daquela rocha, filho, com aquele salão, com aquele calor, aquele sol brilhante, resplandecente na minha presença, na minha vista, naquela hora, que foi a coisa mais gloriosa que eu já vi até hoje, né? E eu ouvi aquela voz dizendo para mim: não temas, eu estou contigo, não vai te acontecer nada de ruim na sua vida. Amém? Por isso que eu estou aqui, confiante no meu Deus, sabendo que todas as fraquezas do mundo eu tenho, que todos os caprichos do mundo eu tenho para vencer, para poder ser um ganhador da vitória e para que eu me considere e seja colocado como justo diante do meu Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, para que eu possa resplandecer no dia glorioso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você também pode ser essa pessoa hoje mesmo. É só acreditar no que eu estou te falando. É só você crer nesta palavra que eu estou falando. Em nome de Jesus Cristo, eu te faço esse convite nessa hora. Não fale mais nada. Fale você com Deus. Pode ser de boca fechada. Você não precisa nem abrir a tua boca para falar nada, porque o Senhor Jesus mesmo disse que antes de você abrir a sua boca, Deus sabe muito bem o que você precisa. Mas também outro sim. Ali Paulo nos escreveu, né, que é com a boca se faz a confissão para a salvação. Louvado seja Deus, né? É com tua boca. Pelo que tu disser na tua boca, tu serás condenado, mas também pelo que tu disser na tua boca, tu serás abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoa nesta noite, nesta hora, nesse dia, nessa madrugada, nessa manhã, qualquer lugar do mundo onde você for receber essa mensagem da palavra de Deus. Saiba, porém, que a colheita do Senhor está próxima, tá? Em nome de Jesus. Salve-se, caia fora, venha para Jesus, amém?